capítulo 2, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz aí. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de toda a terra, as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, médios, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponto e Ásia. Nós que somos da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Amém. Altíssimo Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que fale com a sua igreja, Pai, por meio da sua santa palavra. Fale com a sua igreja, Deus, por meio da sua santa palavra. Em nome de Jesus. Visita-nos. Toca-nos. Seja conosco, Pai. Para a tua glória. Amém. Amém? Amém. Não azeda não. Vai comigo até o final. Atos capítulo 2, versículos de 1 ao versículo 11. Capítulo 2 de Atos representa para nós pentecostais uma das maiores experiências que a igreja, quando formada, experimentou, provou, que foi o momento da descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2 registra aquilo que nós acreditamos que ocorreu entre os apóstolos e que ainda continua acontecendo, que foi e que é a manifestação do Espírito Santo por meio de dons, e nós acreditamos nisso até hoje. Nós temos essa convicção de que o Espírito Santo trabalha, age, opera, atua até os dias de hoje. Nós acreditamos em todos os dons que a Bíblia revela. Mas o dia de Pentecostes, assim é intitulado, ele é uma mistura
mistura de obediência, uma mistura de cumprimento das profecias e da confirmação da constante presença do Senhor entre os homens. Porque é neste dia, em Atos capítulo 2, que eles estavam todos reunidos, eles seguiram Jesus, ficaram em Jerusalém, e aqui eles vão ter mais uma prova, mais uma confirmação de que as palavras de Jesus eram verdadeiras, porque eles de fato foram aqui todos cheios do Espírito Santo. O texto é muito claro em dizer que no dia que cumpriu-se Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, numa casa grande, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e esse vento encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito, e apareceram sobre eles línguas repartidas como de fogo, de glossolaria, e aqui cada um passou a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falasse. Eu quero dizer que nós, como igreja, eu como pastor, eu creio neste momento de Pentecostes. Até porque nós, hoje, também podemos sentir essa confirmação da presença de Jesus, da ação de Jesus, da vida de Jesus. Nós podemos ter essa confirmação de que o Espírito Santo está entre nós, Ele age em nós, Ele distribui dons, Ele opera em nós, porque nós sentimos no nosso coração algo diferente. Quando o Evangelho é lido, quando a Palavra de Deus é lida, quando a Bíblia é lida, quando nós dobramos os joelhos e oramos, quando nós ouvimos o louvor e também participamos do momento do louvor, nós conseguimos sentir o nosso coração arder, e isto que arde em nós é a confirmação da presença do Espírito Santo, que de fato aquilo que Pentecostes representa para a igreja é real para nós também hoje, porque a presença do Espírito Santo pode ser sentida por nós quando nós estamos assim na igreja, no culto, se prostrando diante de Deus, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Nós podemos sentir essa confirmação, a confirmação que o Espírito Santo está em nós, agindo em nós, trabalhando em nós, operando em nós, se manifestando em nós, dia após dia, manhã após manhã. Isso é real. Só que é importante nós fazermos aqui uma separação a respeito do dia de Pentecostes e compreender este momento com muita lucidez, porque o Espírito Santo que se manifestou aqui em Pentecostes, a Bíblia vai dizer que Ele é o Espírito Consolador. Jesus dizendo aos seus discípulos, João registra assim no capítulo 14, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 26 vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Espírito Santo, antes do Pentecostes, ele já é o Espírito de Deus que nos consola. Ele é o Espírito Consolador. Antes do Pentecostes, sabemos que o Espírito Santo é aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. João 16, versículo 7 diz assim: mas eu vos digo a verdade,
convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu não for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Antes do Pentecostes, o Espírito Santo, ele era o prometido que habitaria dentro dos homens. Romanos 8, versículo 9, Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Paulo ainda em Coríntios, capítulo 3, verso 16, ele vai dizer assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós. É importante nós entendermos esses três temas que eu acabei de dizer, porque eles ocorrem antes do dia de Pentecostes. Estas manifestações, o Espírito Santo como Consolador, o Espírito Santo convencendo o homem do pecado e do juízo, o Espírito Santo habitando em nós, isto já é um trabalho, isto já é uma manifestação que ocorreu antes do Pentecostes. O fato é que tudo isso que eu acabei de dizer é fruto da cruz do Calvário. Jesus morre na cruz do Calvário, ele estava entre os homens, ele habitou entre nós. No momento da sua morte, o Espírito Santo ressuscita, o Espírito de Deus vem e traz a vida ao seu corpo. Neste momento, o Espírito Santo é entregue aos homens, e os homens passam agora a ser morada de Deus. O Senhor habita em nós por meio do seu Espírito. Pastor Fernando, você está dizendo que isso tudo aconteceu antes do Pentecostes? Eu afirmo que isso tudo aconteceu antes do Pentecostes, porque quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado, quando o Espírito Santo é entregue aos homens, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro do coração dos homens. É Ele que nos reconcilia com todas as coisas, através do sangue de Cristo, porque a partir do Espírito Santo em nós, a partir da cruz do Calvário em nós recebemos agora o Espírito de Deus, e não mais o Espírito deste mundo. Não somos cheios mais com o Espírito deste mundo, que os domina e que os leva para a morte. Agora nós que confessamos Cristo, nós fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito que habita em nós e prepara em nós um corpo para estarmos com Ele para tudo ser. Talvez você pergunte: pastor, eu não estou entendendo. O dia de Pentecostes não é o dia da descida do Espírito Santo entre nós? Eu não estou entendendo. Porque até hoje eu sempre disse que o Espírito Santo veio no dia do Pentecostes. Antes disso, nada aconteceu. Meu irmão, o dia de Pentecostes representa um momento mais importante, um dos momentos mais importantes da igreja, porque é o dia que o Senhor vem e se manifesta entre os seus filhos, dentro dos seus filhos, capacitando a sua igreja para o serviço em prol do reino de Deus. Eu gostaria de pensar Pentecostes de uma outra maneira. Não Pentecostes como um dia de poderes, um dia de experiências fantásticas. Quero pensar Pentecostes como um dia do trabalho, o dia do serviço. Pentecostes como o dia da capacitação. Por que, pastor, você está pensando assim? No capítulo 1, versículo 8,
Leia comigo, por favor. Jesus, entre os seus discípulos, ele vai dizer o seguinte: mas recebereis poder. Aí você vai dizer: pastor, poder para quê? O texto é claro em dizer: poder para a execução do serviço. Poder para a execução do serviço. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso, na verdade, é poder para o serviço, poder para o trabalho, poder para a execução de algo, poder para efetuar algo que está acima de mim, que está acima da minha capacidade humana. Quando Pentecostes, capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desce sobre os seus discípulos, é mais ou menos Deus está falando e transmitindo a seguinte mensagem para os seus filhos: agora vocês têm poder para o serviço. Ah, pastor, não concordo, pastor. Não concordo. Não concordo, porque Pentecostes é línguas, Pentecostes é visão, Pentecostes é ficar no alfa, no ômega, Pentecostes é entrar no terceiro céu, no quarto, no quinto, no sétimo. Pentecostes é isso. Aí você vai entender, quando você lê o capítulo 2, versículos 5 a 7, olha só o que está escrito aí no seu texto bíblico, por favor. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de toda a nação, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz que afluía a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Pastor, então quer dizer que estes homens aqui, eles não estavam profetizando, eles não estavam dizendo coisas maravilhosas, não estavam revelando chave, não estavam aqui entregando coisas, eles estavam falando de algo específico. Veja, por favor, versículo 8 ao versículo 11. O texto vai dizer assim: como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aí o versículo 11, para pular todas essas pessoas, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Meu irmão, eu estou vendo aqui um povo recebendo algo, eles começando a falar em outras línguas, línguas que eram para o serviço naquele momento, e isso fazia com que as pessoas entendessem a grandeza de Deus. Isso fazia com que as pessoas compreendessem a grandeza de Deus. Repita comigo: grandeza de Deus. Ah, pastor, então você está separando? Você está dizendo que são dois momentos? Você está dizendo que são duas situações? Você está dizendo que Pentecostes não significa a vinda do Espírito Santo? Não, Pentecostes não significa a vinda do Espírito Santo. Pentecostes significa o que, pastor? Pentecostes significa a capacitação para o serviço em prol do reino de Deus. Pastor, então podemos dizer que todo o dom, toda a ação do Espírito Santo
como em Pentecostes, ocorre para a capacitação do trabalho dos crentes em favor do reino de Deus? Sim. Por que para o trabalho? Porque dom algum salva. Falar em línguas não salva. Ter visão não salva. Ter revelação não salva. Profetizar não salva. Como assim, pastor? Se Jesus disse que naquele dia chegarão até ele e dirão: mas Senhor, não profetizamos em teu nome? Não curamos em teu nome? E aí Jesus complementa e ele diz: olha, para estes vou dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, o dom, o talento, aquilo que recebemos, é justamente para um único propósito: para o serviço. O que eu recebo, o que eu tenho, o que eu adquiri do Senhor, é para o serviço. Se o dom que você tem, se o dom que você acha que você tem, se o dom que você recebeu, ou que você acha que você recebeu, é para você se, de uma certa forma, se auto-edificar, é para você gerar crescimento pessoal, está errado. Todo e qualquer dom ou manifestação como a do Pentecostes tem o objetivo do serviço do reino de Deus. E que objetivo é este? Estes homens falavam das grandezas de Deus. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu recebi dons de Deus, os meus dons têm que anunciar a grandeza de Deus. Se eu recebi qualquer dom do Senhor, o Senhor tem que ser glorificado, e as pessoas têm que dizer: eu estou ouvindo na minha língua alguém dizer que Deus é grande e suas obras são maravilhosas. Essa é a proposta do Pentecostes. Esta é a ideia de Pentecostes. Pastor Fernando, então você é contra Pentecostes? Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que se Pentecostes em nós é uma capacitação para o serviço. E se você tem dons espirituais e o seu dom não anuncia a grandeza de Deus, eu vou dizer para você que você não tem dom algum, porque o dom de Deus é para a glória do Senhor. Pastor, me comprova isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, Paulo escreveu assim: olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade no serviço, mas o Espírito do Senhor é o mesmo. A diversidade das realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, e aqui está a questão, é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E qual é o fim proveitoso da pregação ou da manifestação do dom? A glorificação e exaltação do Deus que pode todas as coisas, o anúncio das obras do Senhor. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite é que nós podemos então resumir e dizer que o Espírito Santo foi enviado para habitar em nossos corações e nos conduzir até o Cristo da cruz, fazendo com que nós reconhecêssemos os nossos pecados e enxergássemos o sacrifício de Jesus, o seu perdão.
E em segundo lugar, estou dizendo que o Espírito Santo se manifesta em nós e nos capacita para que nós venhamos exercer o serviço do reino por meio dos dons que é derramado sobre nós, como também no dia de Pentecostes. Estou dizendo tudo isso porque com o derramamento dos dons sobre os homens, eu percebo que Deus deu a nós um privilégio de falarmos das grandezas do Senhor. Em certo momento, os anjos indagam Deus, dizendo: Senhor, mas por que é que o Senhor deu aos homens a responsabilidade da pregação? Eles não levam isso a sério. Nós queríamos isso. Nós queríamos pregar no lugar dos homens. Nós queríamos anunciar as tuas obras. Nós queríamos falar das tuas maravilhas. Nós queríamos. Aí Deus olha para você, Joel, e diz: eu vou dar para os homens. Eu vou dar para você a capacidade de falar do meu amor. Eu vou dar para você. Não vai ser para anjo, não. Sabe o que isso significa? Graça de Deus. Por que graça de Deus? Graça, além de representar o que aqui já disse nos outros dias, o Wagner disse, favor, presente, graça também representa e também significa regozijo. Deus está dizendo para nós: eu dou aos homens a oportunidade deles falarem do meu reino, e a minha graça gera regozijo nos seus corações. Não, pastor, não. Regozijo, dom para o serviço, graça para o serviço. Quero isso, pastor. Eu vim aqui com outro propósito. Eu vim aqui porque, sabe, eu estou cansado da vida, estou cansado de um monte de coisa. Você veio no lugar certo. Deus pode te curar. Deus pode mudar a tua vida. Só que deixa eu te dizer uma coisa: depois que Ele mudar a tua vida, Ele vai cobrar de você o serviço, porque Ele vai te encher com o Espírito Santo. Ele vai te encher com o Espírito Santo. Pastor, então você quer dizer que mesmo eu, que venho aqui na igreja hoje precisando de um milagre, Deus pode me dar um milagre? Sim, Deus pode te dar um milagre, mas depois que Ele te dá um milagre, Ele vai cobrar o serviço de você, porque Ele vai te encher com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a capacitação para o serviço. Pastor, quer dizer então que eu posso vir aqui na igreja, orar e dizer: Senhor, abre as portas da minha casa, abre as portas na minha vida financeira, porque eu estou passando uma situação complicada. Deus vai me ouvir. Deus pode te ouvir, Deus pode fazer um milagre sim, Deus pode abrir a porta sim, Deus pode te dar aquilo que você precisa, você resolver a tua vida, você sair dessa dificuldade enorme que você está vivendo. Mas depois de tudo isso, Deus, o Espírito Santo vai te encher, só que Ele vai te encher para o serviço. Ele vai te encher para o trabalho. Então o que eu quero dizer aqui nessa noite é que se nós fomos cheios do Espírito Santo, você foi cheio do Espírito Santo, Ele te encheu para o serviço, para o trabalho. E poder trabalhar no reino de Deus é um privilégio. Poder trabalhar no reino de Deus é graça. Poder trabalhar no reino de Deus é um favor que os anjos queriam, mas Deus deu a nós esta tarefa de comunicar as grandezas do Senhor. Nós recebemos isso. Pastor, então nós aqui vamos sair do culto e, puxa, nós podemos aqui falar em línguas, profetizar? Sim, podemos fazer tudo isso. Mas saindo daqui, você tem que trabalhar. O Espírito Santo te enche para o serviço. Muito me espanta a gente ter o Espírito Santo nas nossas reuniões só para dizer que teve um pouquinho de barulho, só para dizer que teve um pouquinho de agitação, só para dizer que teve um pouquinho de mistério.
Eu acredito em tudo isso e eu gosto demais desse tipo de reunião. Mas se esse mistério todo não for traduzido em trabalho, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, eu quero isso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Me dá dó de que eu sou cheio do Espírito Santo ou não. Preciso falar isso. A prova que você precisa ter é justamente a sede que você tem de trabalhar para anunciar o reino de Deus. Pastor, faz tanto tempo que eu não falo de Jesus para ninguém. Como é que você pode estar cheio de um Espírito que te leva a olhar para a cruz toda hora, que te leva a olhar para Jesus toda hora e não falar de Jesus? Como é que podemos estar cheios do Espírito Santo e a gente não consegue olhar para a cruz do Calvário e dizer, ó, eu só sou o que sou, porque Jesus lá na cruz, Jesus na cruz morreu por mim. Eu só estou desse jeito aqui hoje porque Ele fez isso por mim. As obras do Senhor são perfeitas, as suas obras são grandes, Ele me salvou, então eu tenho que falar dele. Se eu estou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em mim me faz olhar para a cruz do Calvário. E olhando para a cruz do Calvário, eu tenho que falar daquele que morreu e ressuscitou e está vivo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou disposto ao serviço de Cristo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou disposto ao trabalho de Cristo. Se Pentecostes aconteceu na minha vida, eu tenho que declarar alguma coisa para as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que comunicar Cristo. Vocês todos que provam que querem ser cheios do Espírito Santo, comuniquem Jesus. Falem de Jesus pro resto da vida de vocês. Pro resto. Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Qual é a sua vontade de anunciar Jesus? Qual é a dimensão do seu amor para anunciar Jesus? Quero que você, por favor, um instante, feche seus olhos. Está cheio do Espírito Santo, mas qual é a sua paixão por anunciar Jesus? Fala com Deus e diz: Deus, manifesta Pentecostes na minha vida, que eu viva o dia de Pentecostes, manhã após manhã. Manhã após manhã, manhã após manhã, manhã após manhã, manhã após manhã. Fala com Deus de alguma forma, dizendo: Deus, me ajuda. Eu já vivi Pentecostes no dia. Eu já vivi o dia de Pentecostes. Eu já vivi o dia de Pentecostes e o que eu vivo agora, o que eu provo agora, o que eu tenho agora, é lembrança de uma paixão que eu tive lá atrás. Uma paixão que me levava a falar de Jesus, mas hoje eu não consigo mais.
Hoje eu não consigo mais. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente todos foram cheios do Espírito. Começaram a anunciar as maravilhas de Deus. 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 As maravilhas do Senhor. Se você entendeu o que eu preguei nesta noite, fale com Deus e diga: Senhor, quero ser cheio como no dia de Pentecostes, Senhor. Nós vamos fazer uma canção aqui. Peço que os cantores vão ajudar lá, por favor, rapidamente, sem perder tempo. Uma música que é cantada há muitos anos, né? Mais de domínio público, mais de 50 anos. Mais de 100 anos, perdão. Mais de 100 anos. Eu gostaria que você cantasse essa música mais refletisse no que você está cantando. Quero ser cheio do Espírito Santo, sim, da gente. Pegar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Cante isso, por favor. Belo dia surgiu, com emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
Deseja o dia de Pentecostes na sua vida. Deseje o dia de Pentecostes na sua vida. Pentecostes para quê? Para anunciar as virtudes daquele que me chamou. Pentecostes para quê? Para o serviço, para o trabalho. Queira Pentecostes. Da próxima vez que você orar, dizer: Senhor, Pai, eu quero sentir o que os teus filhos sentiram no dia de Pentecostes. Sabe o que você vai estar dizendo? Deus, me dá condições para trabalhar. Me dá condições para trabalhar. Me dá condições para trabalhar. Me dá condições para fazer alguma coisa. Me dá coragem para anunciar. Vamos chegar nesse momento. Chamo aqui os meus amigos do coração. Vem aqui, por favor, os servos do Senhor. Samuel, faça essa. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai. Daqui este pão, Senhor, feito por mãos humanas, ó Pai, mas que para nós tem um significado todo especial nessa noite, ó Pai. Está simbolizando o teu corpo, Senhor, que foi moído, machucado, ferido naquela cruz, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, Pai. O maior ato que a humanidade pôde presenciar, Senhor, porque ouro não comprava, prata não comprava, mas o teu sangue precioso comprou as nossas vidas, ó Pai. E nós somos gratos, ó Deus. E a partir do momento, Senhor, que meu irmão e a minha irmã comer deste pão, ó Pai, que o dia de Pentecostes venha cair sobre a vida de cada um, Senhor. Venha encher, repreender as enfermidades, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória.
pois recebi do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Derrama Pentecostes sobre nós. Aleluia! Aleluia! Confessão aqui também. Amanhã, depois. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a ti, Senhor. Aleluia! Aleluia! Porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi caído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eis o corpo de Cristo nas suas mãos. Símbolo do corpo de Cristo. Comamos todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, é no nome sobre todos os nomes, no nome de Jesus, que nós sentamos ao redor dessa mesa, Senhor, para celebrar, Senhor, não a tua morte, mas a tua ressurreição, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande privilégio que o Senhor dá a nós nessa noite, de mais um mês nos reunimos ao redor da tua mesa, como igreja, como família de Deus, como filhos de Deus, cidadãos do céu que vão morar na glória eternamente. Oh, Pai, no nome de Jesus, que nós te agradecemos esse privilégio. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, te agradecemos. Pela cruz, aleluia, Jesus, aleluia.
depois da ceia, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tomamos todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Deus para nós. Ainda em pé, nós vamos fazer uma oração mais, por favor. Você dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Eu gostaria que Ana, por favor, vem aqui com o Samuel. Vou orar com vocês. Vamos dar as mãos e vamos orar. Vamos dar as mãos e vamos orar. Foram 7 dias de consagração. Adenilson, eu creio que a oração pode muito em seus irmãos. Você vai abençoar a pessoa que está ao seu lado. Você vai abençoar essa pessoa que está ao seu lado. Vamos nos unir em oração. Ora por ele, ora por ela. Faça isso. Todos os nomes que nós intercedemos uns pelos outros.
Pai, obrigado por esse culto, por essa reunião. Abençoe os meus irmãos, que tenham uma noite de paz e de vitória, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre cada um de vós, meus irmãos. O Senhor abençoe o teu pão, a tua água de cada dia, a tua casa, assim como toda a sua família, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto santo sobre ti, e Ele te dará muita paz, desde agora e para todos sempre. Todos concordam, digam comigo?